Fala galera do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo Matemáticas com Naldo Soares. Como de costume já sabe, né? Chega lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, deixa seu like lá e divulga pra galera. Valeu? No vídeo de hoje vamos falar sobre relação de conjuntos. São dois temas envolvidos nesse assunto. Primeiro, a relação existente de conjunto para conjunto e a relação existente de elemento de conjunto. Toda vez que eu estou tratando da relação de conjunto para conjunto, eu vou relacioná-los com esses dois símbolos aqui: contido, não contido, contém, não contém. Toda vez que eu tratar da relação de elemento para conjunto, eu vou usar os símbolos pertence ou não pertence. Vamos ver como é que funciona? Primeiro, saber a diferença aqui do contido para o contém. O contido eu vou usar quando o elemento corrigindo, o contido eu vou usar quando um conjunto vai estar dentro do outro. Então a relação vai ser, por exemplo, eu quero saber sobre números naturais e números racionais. Qual é a relação que eu vou ter aqui? Sempre funciona assim. Toda vez que quem vier primeiro for o conjunto menor e na sequência vier o maior, a relação é de contido, porque esse vai estar contido, ou seja, contido quer dizer está dentro. Então esse está ou não está dentro desse. Então ele está contido ou não contido. Outro exemplo aqui, números irracionais pertencer ao conjunto dos números racionais. Então, a relação aqui, é de um conjunto menor com um conjunto maior. Então, eu vou utilizar contido, ou seja, ele está dentro, ou não contido, ele não está dentro. Olhando para o nosso diagrama aqui, você vai ver, que os números naturais, está aqui o limite dele, e está aqui o limite dos racionais. Isso quer dizer que os números naturais estão dentro dos números racionais. Então a relação aqui é de contido. Naturais está contido nos racionais. E no segundo caso aqui, os números irracionais não está dentro, dos números racionais. Aqui é o limite dos racionais, aqui é o limite dos irracionais. Então um não faz parte do outro, ou seja, os números irracionais não estão contidos, não estão dentro dos números racionais. Agora a relação contém ou não contém. Eu vou usar a relação contém ou não contém quando o conjunto em questão, o que aparece primeiro, for maior do que aparece em seguida. Exemplo, eu quero saber se os números racionais, a relação entre os racionais e os números inteiros. Aí você vai observar que os números racionais é um conjunto maior do que o conjunto dos inteiros. Então você vai observar também aqui, o limite dos racionais, o limite dos inteiros. Isso quer dizer que a relação aqui não é contido ou não contido, porque eu não posso dizer que uma coisa maior está dentro de uma menor. Exemplo, eu não posso colocar um caderno dentro de um estojo. Então eu não posso dizer que
Meu estojo contém um caderno, sendo que o caderno não cabe no estojo porque o caderno é maior. Também eu não posso dizer que minha mochila está dentro do caderno, porque a mochila é maior do que o caderno. Então a mochila contém o caderno. O estojo está contido na mochila, porque o estojo pode ficar dentro da mochila, mas a mochila não fica dentro do estojo. A mesma coisa funciona aqui. Aqui é a mochila, aqui é meu estojo. Então o estojo fica dentro da mochila. Então, na mochila, ou seja, nos números racionais, contém os números inteiros. Aqui, o meu estojo, que é números naturais, no meu exemplo aqui, está contido, ou seja, está dentro da mochila, porque o menor fica dentro do maior. O maior tem dentro dele o menor. Um exemplo de não contido. Os números inteiros e os números irracionais. Então eu tenho aqui inteiros e racionais. Observa que os inteiros está aqui e irracionais está aqui. Eu posso dizer que os inteiros têm dentro dele os irracionais? Não, porque estão separados aqui, ó. Então, os inteiros não contêm irracionais. Então, repetindo, a relação aqui do contido e não contido é toda vez que eu trato de um conjunto menor e um conjunto maior. Então, o estojo e a mochila. O estojo vai estar sempre contido na mochila, ou o estojo não estará contido na mochila. Quando eu uso contém e não contém, eu estou tratando da mochila e o estojo. Porque a mochila vai ter dentro de si o estojo, ou a mochila não terá, não contém o estojo. Então, o contido ou não contido é quando o primeiro conjunto é menor do que o segundo. O contém não contém é quando o primeiro conjunto é maior que o segundo. E agora a relação do pertence e não pertence, ela só se aplica em conjunto e elemento. Então, ó, eu quero saber se o número 6 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais. Aí aqui nessa relação elemento, conjunto, eu vou usar pertence e não pertence. Eu quero saber se menos 15 pertence aos racionais. Eu quero saber se raiz de 3 pertence aos naturais. Então aqui é pertence ou não pertence. Toda vez que trata de elemento e conjunto, eu vou usar o pertence quando o elemento for parte do conjunto. Eu vou usar o não pertence quando o elemento não for parte do conjunto. E aí é só lembrar quem é quem em cada conjunto. Números naturais, números inteiros, tem os negativos e positivos. E aí você vê que ó, os naturais estão dentro dos inteiros. Depois você vai olhar racionais, que envolvem naturais, inteiros, as frações, as dízimas periódicas e os números decimais. Os irracionais são as dízimas não periódicas e as raízes não exatas. E os números reais são todos os elementos
que aparecem nos outros conjuntos. Então, todos os elementos são racionais. Aqui finalizamos mais uma aula no nosso canal Matemática Caos. Valeu, turma!